Rapaziada, dentre as funções do ensino médio tem uma que me permite entender várias situações do teu cotidiano. É a polinomial do primeiro grau. Bora entender? Viaja comigo. Rapaziada, antes de a gente definir o que é uma função polinomial do primeiro grau, eu vou apresentar a resolução dessas duas questões aqui, ó. Se você quiser uma explicação mais detalhada sobre elas, veja o vídeo da descrição. Aqui serei breve sobre elas. Um padeiro fabrica 40 pães por hora. Determine a fórmula que relaciona o número de pães fabricados, que nós vamos usar letra N, em função do tempo, que vamos usar a letra T. Dado isso, nós temos que o N é igual a 40T, ou NT igual a 40T. Ainda você pode somar um zero aqui, ó, e ficar com N igual a 40T mais zero. Depois você vai entender por que esse zero. Outra questão é o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que a gente chama de bandeirada, e uma que depende da distância percorrida. Portanto, duas parcelas. Uma fixa, a bandeirada, e outra que depende da distância que você percorre. Suponha que num certo momento a bandeirada custa R$ 5,50 e cada quilômetro rodado R$ 4,00. Expresse o valor pago P em função da distância x. A fórmula, então, que relaciona o P e o x, que no fundo é isso que está sendo perguntado, é essa daqui, ó. P, o preço que você vai pagar, é igual a 4 vezes o x mais 5,50. Que a gente pode escrever assim também. As duas fórmulas querem dizer a mesma coisa. Se você reparar nessas duas questões, a resposta delas foi uma fórmula que segue um certo padrão. Perceba que em ambas eu tenho quantas variáveis? Nós temos duas. No primeiro caso, eu tenho a variável n e t. No segundo caso, eu tenho a variável p e x. Bom, é claro que ao invés de colocar n e t, você pode colocar uma outra variável. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, no lugar deste n, eu posso colocar uma letra y. E no lugar desse x, eu posso colocar uma outra variável, ou deste t, aliás, eu posso colocar uma outra variável como x. Então, essa nossa fórmula aqui, ó, ela pode ser escrita como y é igual a 40x mais 0. Outra questão, no lugar deste p, eu posso trocar por uma outra variável como y. E o x eu vou manter x aqui. Então, esta fórmula aqui pode ser reescrita como y é igual a 4x mais 5,5. Se você comparar esta fórmula aqui com essa, elas têm alguma coisa em comum. Elas seguem um padrão. E já te disse que matemático adora padrão. Qual é o padrão? Primeiro, ambas têm duas variáveis. Uma delas é o x, a outra é o y. Essas variáveis têm expoente 1. A gente diz que elas são do primeiro grau. Reparem que ambas são assim, ó. Do lado esquerdo eu tenho uma variável, do lado direito do sinal de igual eu tenho outra variável, todas de primeiro grau, todas com expoente 1. A variável do lado esquerdo, que é o y, ela está isolado. A variável do lado direito, que é o x, está sendo multiplicado por um número, que aqui é 40, aqui é 4. De maneira genérica, este número que multiplica o x é um número que vamos chamar de a. E além disso, a variável do lado direito está somando um número, que no primeiro caso é 0 e no segundo é 5,50. De maneira geral, este número que está somando, vamos chamar de b. Portanto, as duas questões, elas no fundo, elas seguem esta fórmula aqui, ó. Y é igual a ax mais b.
O A é o número que multiplica o x e o B é o que soma. Bom, dito isso, a gente já pode definir o que é uma função polinomial do primeiro grau. Vamos supor que eu tenha dois números, um deles é o A e o outro é o B. E eles são números reais, tá? O A pode ser positivo, pode ser negativo, o A só não pode ser zero. O que mais? O B pode ser positivo, pode ser negativo e inclusive zero. Tudo bem. Aqui eu tenho que definir o A e o B. O que é uma função polinomial do primeiro grau? É uma função de R em R. O que quer dizer isso? É uma função em que o domínio e também o contradomínio valem os reais, ou são os reais. Esqueci o que é o domínio e o que é o contradomínio. Vamos lembrar aqui, que numa função o primeiro conjunto é o domínio e o segundo é o contradomínio. O domínio são os valores de x, o contradomínio os valores de y. Então, numa função polinomial do primeiro grau, o domínio reais, contradomínio também reais. Então, x e y pode ser qualquer número real. Quando é que eu tenho uma função polinomial do primeiro grau? Quando, além do domínio e o contradomínio serem os números reais, a fórmula que relaciona y e x é essa daqui, O valor de y é igual a um número a multiplicado pelo x mais o número b, que foi exatamente o que aconteceu aqui e aqui. Tranquilo? Então, função polinomial do primeiro grau é isso aí. A fórmula é essa. O domínio e o contradomínio são números reais. Você pode escrever desse outro jeito aqui, que parece um pouco mais difícil, mas no fundo é a mesma coisa. Esse outro jeito quer dizer o seguinte, que o domínio é os reais, o contradomínio também, e a fórmula é essa que a gente está vendo aí, y é igual a x mais b. Função polinomial do primeiro grau, a fórmula é sempre essa, y é igual a x mais b. Mas por que o a, professor, não pode ser zero? Porque se o a for zero, imagina que o a fosse zero aqui, desapareceria este termo, e aí a função não seria do primeiro grau. Muito bem. Detalhes. Esse a ele tem um nome, que em funções a gente chama de taxa de variação média. Lá na geometria analítica, no futuro, quando você for estudar, é conveniente chamar este número de coeficiente angular. E o b se chama de coeficiente linear. Aqui no nosso curso a gente vai ver detalhadamente cada um deles, tá? Cada um deles tem uma função. Exemplo. Reparem que você já estudou que o y é igual a f de x. Então, a fórmula pode ser escrita assim, f de x é igual a x mais b. Ou y igual a x mais b é a mesma coisa. Como exemplo aqui, veja que nesse caso o a vale 2, o a é o número que multiplica o x, e o a é o que soma ou subtrai, que nesse caso é o menos 1. Aqui, se você usar as operações inversas, você vai ficar com y igual a menos raiz de 2x mais 3. Então, o a, que é o número que multiplica o x, é o menos raiz de 2. Aqui está. E o b é o que soma, é o 3. Aqui, nesse caso, f de x igual a x, eu posso escrever como 1x mais 0. Então, o a vale 1 e o b vale 0. Esta função a gente chama de função identidade. Um pequeno detalhe, a rigor, o domínio e o contradomínio de uma função polinomial do primeiro grau é os números reais. Teoricamente, sendo bem rigoroso, domínio e contradomínio é os números reais. São os números reais. Agora, em aplicações práticas, é comum o domínio não poder ser todos os reais. Por exemplo, aqui, imagina que o cara vai fabricar menos 10 pães. Ou o cara vai fabricar raiz de 2 pães. Não faz sentido. Então, nas aplicações práticas, às vezes a gente relaxa um pouco e considera que o domínio pode ser uma restrição dos reais, como os reais positivos ou até os naturais. Mas, a rigor,
o domínio e o contradomínio de uma função desse tipo sempre tem que ser os reais. Tudo bem. Como disse para vocês na entrada, as funções polinomiais do primeiro grau elas são modelos que resolvem vários tipos de problema. No teu cotidiano, na física, química, na economia, conforme veremos aqui. Então é comum que às vezes não venham as variáveis x e y, venham outras no lugar. Por exemplo, nesses casos aqui, a gente tem que reconhecer quem está no lugar do y e quem está no lugar do x. E aí o truque é o seguinte, mano. A equação que a gente está se baseando é essa daqui, y igual a x mais b. Como saber quem está no lugar do y e do x nesses exemplos? Bom, primeiro, o y está do lado esquerdo do sinal de igual e isolado. O x está do lado direito do sinal de igual, sendo multiplicado a um número e somado a outro. Então, no primeiro caso aqui, quem está no lugar do y é o p. Então, a fórmula poderia ser escrita assim, no lugar do p eu vou colocar y, e a fórmula fica desse jeito aqui. No segundo caso, quem está no lugar do y é o n, é ele que está do lado esquerdo do sinal de igual e isolado. Então, no lugar do n eu vou colocar um y. E quem está no lugar do x é o t, é ele que está do lado direito do sinal de igual, sendo multiplicado por um número e somado a outro. Então, no lugar do t, eu vou colocar o x. Aí a fórmula fica assim. No último caso, vamos colocar aqui, vamos dar um espacinho. Esse caso aqui é um caso da física, tá? Na física é comum se fazer uma inversão, que é assim, É comum na física. Em matemática não. Em matemática, primeiro eu coloco do lado direito a variável. Então, primeiro 6t, depois o 200. Na física, do lado direito do sinal de igual, primeiro se bota o número, depois a variável. É a mesma coisa, tá? É só uma questão de costume. Então, agora, quem está no lugar do y nesta equação é o s, porque é ele que está do lado esquerdo do sinal de igual e isolado. Então, vamos escrever a equação de novo, só que agora com y no lugar do s. E quem está no lugar do x, quem é, mano? É o t. Porque é ele que está do lado direito do sinal de igual, sendo multiplicado por um número e somado a outro. Então, a gente pode escrever a equação assim, 6x mais 200. Então, não parecia inicialmente, mas essa equação aqui, ela se refere a uma função desse tipo aqui, y é igual a x mais b. Na física, se costuma escrever assim, S, perdi a caneta, S é igual a S0 mais V vezes T. Se você inverter a posição aqui, S é igual a V vezes T mais S0. Veja que, comparando com a fórmula usada em matemática, nós temos aqui o S no lugar do Y, o A no lugar do V, o T no lugar do X e o S0 no lugar do B. Fechou, raça? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.